Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Stanislau Júnior e nós estamos aqui novamente para falar com vocês um pouquinho da riqueza da palavra do Senhor e das maravilhas de Deus. E como é gostoso poder estar fazendo esses vídeos aqui e imaginando o tanto de pessoas que vão ouvir e ser abençoadas. Eu gostaria muito que depois, se esse vídeo te edificar de alguma forma, que você deixasse seu comentário, que você compartilhasse. Esse comentário seu é muito importante para mim, porque me anima talvez a continuar ou não continuar falando e anunciando essas coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos nessa caminhada com Jesus. Então, hoje eu queria novamente falar com vocês um pouco alguma coisa relacionada ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão muito conhecido, né? Basicamente ele está registrado nos 3 evangelhos e Mateus parece que foi o que registrou o maior conteúdo do Sermão da Montanha. Então Mateus capítulo 6, 7 e 8 estão ali registrados, né? Aliás, não, começa no capítulo 5. E tem muitos ensinamentos do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é usado por muitas religiões, né? Falam dos ensinamentos de Jesus, porque o próprio Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E hoje a gente vê se cumprindo essa promessa maravilhosa, né? Que tem 2000 anos que aconteceu aquele dia do Sermão da Montanha, né? E muitas pessoas já escreveram inúmeros livros sobre o Sermão da Montanha, né? E muitas doutrinas e tudo mais, né? Eu queria lembrar para vocês um pouco do contexto da época. O contexto da época era que Roma, né, o Império Romano, ele controlava toda aquela região. E o Império Romano na época era um império forte, poderoso. Era um império que tinha muito domínio sobre as pessoas, né? E cobravam impostos muito altos. Então era um contexto onde havia uma multidão de pobres, de necessitados, de miseráveis, né? E Jesus começa seu ministério procurando essa gente. Jesus vai atrás dessa gente e Jesus aparece então como um grande profeta que começa então a anunciar coisas maravilhosas, palavras encantadoras, palavras recheadas com consolo, recheadas com amor, recheadas também com toda a firmeza do reino de Deus, do governo de Deus sobre a vida do homem. Mas eram palavras totalmente diferentes, né? Eram palavras que iam na contramão de todos os ensinos religiosos da época, iam na contramão do raciocínio humano até, né? Mas carregava multidões, essa era a verdade, né? Os ensinos de Jesus eram e são ensinos até hoje encantadores. Então, para hoje a gente é até mais fácil. Hoje todos nós conhecemos vários dos ensinos de Jesus, mas naquela época, tu imagina, aquela multidão estar ouvindo os ensinos de Jesus a primeira vez, era uma coisa estupenda, né? Era tremendamente confortante, né? Era uma coisa assim encantadora. A Bíblia diz que era algo tão encantador que havia casos de multidões que ficavam 3 dias seguindo ele sem parar, né? E elas nem comiam direito, né? E de tal êxtase, tal encantamento que tinha com a pessoa de Jesus e com os ensinamentos de Jesus. E ele começa então ali no Sermão da Montanha, as famosas bem-aventuranças, né? Que são felizes, né? Então Jesus começa lá falando: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Alguns acreditam que eram os humildes de espírito. Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurado
os limpos de coração, porque os limpos de coração verão a Deus. E com isso a gente entende, né, que só tem um tipo de gente que verá a Deus na eternidade futura, né, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, né. Mas bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que amam a paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e por causa da minha palavra. E dizia Jesus, regozijai-vos quando forem perseguidos, né? E mais ainda, ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Imagina, debaixo desse regime autoritário, dominador e opressor, que era o Império Romano, chegar um profeta falando essas coisas, não? Ah, que deleite, que gostosura ouvir essas coisas. Então, o Sermão da Montanha é um sermão que traz um grande alívio para aquela população, né? Um grande consolo do Pai. E depois dessas palavras tão lindas, tão consoladoras, Jesus começa então a trazer a doutrina, né? É o padrão de Deus para várias as áreas da nossa vida, né? As pessoas ficam aí às vezes querendo saber, né, sobre o que é isso, o que é aquilo, né? E leia Mateus capítulo 5, 6, 7, né, que você vai ver vários ensinamentos de Jesus ali que vão orientar como você deve proceder na sua vida, né? Então Jesus fala, por exemplo, os assuntos, né? Quais são os assuntos, dentre tantos assuntos que ele fala? Ele fala sobre a ira. Jesus fala no Sermão da Montanha sobre adultério. Jesus fala sobre divórcio. Quer saber o que Deus pensa sobre o divórcio? Está lá no Sermão da Montanha, né? Jesus fala sobre votos, né? Sobre aquilo que eu falo, né? Sobre ser verdadeiro, tomar cuidado com aquilo que eu falo. Jesus fala sobre amar os inimigos. Bom, isso era uma grande novidade, porque amar os amigos, amar as pessoas que te fazem bem, né? Amar o próximo já era o que a lei dizia, mas amar os inimigos, nossa, amar os inimigos era uma coisa totalmente nova para aquele povo, né? Jesus ensina sobre dar esmolas, Jesus ensina sobre oração, Jesus ensina sobre jejum, Jesus ensina sobre dinheiro, Jesus ensina sobre ansiedade, né? Então, assim, são inúmeros assuntos que Jesus traz ali. Mas eu queria me direcionar a um assunto. Nesses dias aí de coronavírus, nesses dias de desemprego, de preocupações, eu quero me dirigir a esse assunto e o que Deus tem para você, para falar para você sobre esse assunto, que eu julgo ser extremamente importante. Quando Jesus fala sobre ansiedade, sobre dinheiro, primeiro que Jesus fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu não quero que vocês fiquem ansiosos, né? Porque no próprio Sermão da Montanha, Jesus também fala do Pai, né? E ele nos catequiza com relação ao Pater. Com relação ao Pater, o Pater é o genitor, o Pater é o protetor. Mas ele fala também do Pater como o provedor, aquele que provê todas as nossas necessidades. E quando Jesus vai falar conosco com relação à ansiedade, com relação à preocupação que todos os homens têm com relação ao sustento, a preocupação que todos os... Falar dessa situação, dessa preocupação com o dia de amanhã, com o sustento e tudo mais, né? Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículos a partir do 25, aliás não, a partir do 19. Seria muito bom que você lesse, que você observasse esse contexto, porque ali Jesus faz um apelo para a nossa inteligência. E Jesus fala assim, olha, observem os pardais. O pardal ele não semeia, o pardal ele não colhe, e o pardal também não ajunta. Ele não ajunta para o dia de amanhã. Você já viu um pardal juntando alimentos? Você já viu um pardal semeando? Ou um pardal juntando a comidinha dele para ele comer no outro dia?
Então, Jesus fala, olha, se eu cuido do pardal, se eu dou comida para o pardal, eu não vou dar comida para você. E depois Jesus fala também dos lírios, não? Ele fala que os lírios, eles não trabalham, né? O lírio não fia, ele não tece, ele não trabalha fazendo roupas, né? Você já viu um lírio preocupado? Eu quero fazer uma roupa bem bonita, porque eu quero ficar bem bonito hoje, né? Não, os lírios não fazem isso. Jesus fala, o Pai veste os lírios, né? E digo mais, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como os lírios. Ora, se eu cuido dos pardais, se eu cuido dos lírios, será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus não vai cuidar do seu sustento? Então, o Senhor está querendo provocar e despertar a nossa fé, amados. A nossa fé de que nós seremos sustentados pelo Senhor, né? E Ele quer que a gente seja como um pardal mesmo, sem ter preocupação nenhuma. Que a gente seja como um lírio, sem ter preocupação nenhuma. Mas Ele fala também que os gentios procuram todas estas coisas. Os gentios, eles vivem debaixo dessa ansiedade, né? Em Filipenses 4, 5 e 6 fala para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus que excede, quer dizer, a paz de Deus que vai contra toda a lógica, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. A sua mente está guardada em Cristo Jesus? Seu coração está guardado? Ou você tem andado debaixo de perturbação e de inquietações, né? No mesmo contexto, Jesus fala em Mateus 6,33, buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que todas as coisas? Quais todas as coisas? Comida e vestimenta. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, é claro, isso é uma postura de fé. E Deus quer provocar essa fé no seu coração. Você sabia que lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5, fala lá que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino celestial? Você sabia disso? Porque quando você está diante de uma situação de pobreza, não te resta outra coisa a não ser confiar na promessa do Pai. E aí você tem que, de fato, exercer a sua fé de que você será sustentado verdadeiramente pelo Pai. Você já experimentou isso? Eu já tive o privilégio de poder experimentar isso, de uma preocupação sobre o que eu vou comer amanhã. E o Pai, em sua graça, em sua misericórdia, na hora certa, como um alimento que aparece para um pardalzinho, trouxe o seu sustento, aleluia. Então Deus quer que a gente tenha essa tranquilidade, Deus quer que a gente tenha essa paz. Eu quero encerrar falando para você, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem andado cansado? Independente se você é um discípulo ou não é um discípulo. Antes eu achava que essas palavras eram palavras só para os incrédulos, não? Era o convite evangelístico de Jesus para que as pessoas conhecessem Jesus. Esse convite de Jesus não é só para os incrédulos, porque eu descobri que muitas vezes, no meio de todos os crentes que confessam o nome do Senhor, tem gente que está cansada, tem gente que está sobrecarregada. E esse convite, então, ele é para você também. Jesus te chama para te trazer alívio para você. Ele quer te dar alívio. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo.
e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então ele quer te dar o alívio, mas ele quer também te dar o descanso. Olha só que coisa maravilhosa. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim que você tem que levar a vida cristã, como uma coisa suave, como uma coisa leve, porque é Ele que vai te conduzindo, é Ele que vai te alimentando, e você não precisa então ficar ansioso nem preocupado com coisa alguma. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? Deixem ser supridos pelo Pai. O Pai vai dar todas as coisas, o Pai vai alimentar, o Pai vai vestir. Não fique ansioso nem preocupado com dinheiro, com sustento, com desemprego. Simplesmente creia nas palavras de Jesus. Amém? Se por acaso você gostou desse vídeo, se trouxe algum tipo de edificação para você, deixe seu comentário. Eu gostaria muito de ouvir e saber as coisas que o Senhor também tem falado com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor sobre você. Amém. Apenas ficaram faltando 2 versículos para concluir esse vídeo. E eu queria fazer uma alusão do Salmo 128, versículo 2, que fala do trabalho de tuas mãos comerás. Então, embora Jesus estivesse tratando ali em Mateus 6 da questão da ansiedade, por outro lado, Jesus também não está falando que ninguém agora Jesus vai nos suprir e não precisa mais a gente trabalhar, só descansar. Não é isso. Porque no Salmo 128 falou que a forma que Deus vai usar para nos sustentar é através do trabalho, lembrando-se também que ele falou isso lá em Gênesis, né? Capítulo 3, no versículo 19 para Adão. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então Deus quer, sim, que todos os homens trabalhem para ganhar o seu sustento, mas Deus não quer que as pessoas andem ansiosas, né, por causa disso. E às vezes até mesmo aquele que já tem o trabalho, né, tem até uma segurança de trabalho, mas ainda assim, esses também podem ocorrer de ficarem ansiosos, né, com a perca do emprego e tudo mais. E todo o sustento vem do Senhor, até mesmo para aqueles que já têm os seus trabalhos, já têm a sua estabilidade. Porque em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, para quem está trabalhando, o teu sustento vem do Senhor, né? E para quem está aí sem trabalho, ore para que Deus te dê o trabalho, né? Para que você possa ter o seu sustento. E creia também que mesmo enquanto isso, o Senhor também vai estar te sustentando, porque todo sustento vem do Senhor.